Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade. Recebemos como convidado o professor pós-doutor Tiago Galiano Pinto Alberto, que conversará conosco sobre magistratura e deontologia. Pós-doutor em filosofia na PUC Paraná, pós-doutor em psicologia cognitiva na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutor em direito pela Universidade de Leão, Espanha, pós-doutor em direito pela Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná. Formador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, pesquisador estrangeiro do Grupo de Pesquisa Discricionalidade Judicial e Devido Processo, líder do Grupo de Pesquisa Neuroló, Estudos Interdisciplinares entre Direito e Neurociências, e é juiz de direito titular da 4ª Turma Recursal do Poder Judiciário do Estado do Paraná e, mais recentemente, fez opção de ir para a 2ª Turma Recursal do mesmo tribunal. Seja bem-vindo, professor Tiago. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, um prazer e uma honra estar aqui contigo. A honra é sempre nossa, a honra é sempre o desembargador Márcio Vidal e a desembargadora Emblizei, diretor e vice da nossa Escola da Magistratura, seja sempre bem-vindo. E, lendo seus textos, professor Tiago, deparamos, na questão de técnicas decisórias, a diferenciação entre dedução, indução e abdução. E, assim, para sairmos do referencial teórico, que é uma abstração muito grande, para a concretude, a gente fica sempre naquela ideia de que a dedução parte do geral para o particular, a indução do particular, dos fatos particulares, casos particulares observados, para o geral, e a abdução, que é, na verdade, a melhor explicação possível para um conjunto, de observações. Claro que isso, bem resumidamente. Eu gostaria de saber do senhor se esses conceitos e esses parâmetros próprios de um observador, não só da ciência e do direito, como de outras ciências, e o senhor também tem doutorado em filosofia, e eu sou graduado em filosofia, isso me preocupa com aquela visão de túnel, ou mesmo com relação de um viés de confirmação, talvez até de um preconceito anterior. Como o senhor adapta esses conceitos todos para a técnica, para a decisão judicial? Olha, essa é uma excelente pergunta. Então, eu vou respondê-la fazendo uma correlação com a filosofia da ciência e com a lógica, para depois chegar no ponto em que eu quero com relação à análise dos fatos. Há muitos e muitos anos, um filósofo da ciência chamado Hans Reichenbach, ele popularizou uma análise contextualizada da realidade e a sua correspondente tomada de decisão. A ideia do Reichenbach era que toda tomada de decisão ela está fulcrada, ela está baseada em dois contextos: o contexto de descoberta e o contexto de justificação. Isso ele fez na filosofia da ciência, ainda não pensando no direito, e em específico na tomada de decisão no direito. O contexto de descoberta seria a observação de determinado fato, e a percepção deste mesmo encadeamento fático. Então, digamos, se uma maçã caiu ao solo, observar que a maçã caiu ao solo faz parte do contexto de descoberta. O contexto de justificação, por outro lado, ele estaria inserido no quadrante da explicação, da justificação epistêmica ou não, do contexto de descoberta. Muito bem, a maçã caiu ao solo. Por quê? Ela caiu ao solo e não saiu voando. Algum tempo depois, quando esses conceitos já estavam consolidados na filosofia da ciência, e relembrando, o Hans Reichenbach foi quem os organizou, não propriamente quem os criou. Nós temos aí dados que informam a existência, a articulação desses dois contextos, ainda que não com estes nomes, desde os pré-socráticos. Mas Hans Reichenbach foi quem os organizou da forma como nós os conhecemos hoje.
Algum tempo depois, um teórico da argumentação jurídica, chamado Jerzy Wróblewski, adequou esses termos da filosofia da ciência para o campo, aí sim, da tomada de decisão jurídica, da seguinte forma: o contexto de descoberta estaria ligado à percepção dos fatos. Então, o cidadão deu um tapa no rosto do outro. O cidadão pegou o telefone celular do outro e colocou dentro do bolso. O cidadão pintou um muro no lugar errado. O cidadão pegou uma criança e não a devolveu ao seu pai ou à sua mãe. Isso é contexto de descoberta, um fato que ocorreu. Mas esses contextos demandam uma justificação. E aí estaria inserido o contexto de justificação. Quando o juiz, trazendo para a tomada de decisão, ele observa determinado fato, ele está inserido no contexto de descoberta. E quando ele toma uma decisão e justifica essa decisão, aí ele está articulando as ideias no âmbito do contexto de justificação. Por que isso é importante e por que isso tem a ver com a dedução, a indução e a abdução? Então, estou transitando agora da filosofia da ciência para a lógica, mais especificamente a lógica aristotélica. Por quê? Nos provou Aristóteles que a dedução ela é uma contraposição de premissas. Se eu falo, todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é homem, não há outra possibilidade senão Sócrates ser mortal. Por dedução, eu compreendo que Sócrates é mortal. E por que por dedução eu compreendo? Porque Sócrates ser mortal é o termo médio que existe entre as duas outras premissas. Por isso se diz que uma conclusão de um silogismo, portanto, uma conclusão de uma justificação por dedução, ela produz um argumento sólido sob o ponto de vista lógico. Por que um argumento sólido sob um ponto de vista lógico? Porque esse argumento ele é garantido pelas premissas que o antecedem. Todos os homens são mortais. Isso é um topoi, é um lugar comum. Não há necessidade de se provar isso, porque não apareceram por aí homens imortais. Então não tem prova disso. Sócrates é homem, então não há outra possibilidade senão Sócrates ser mortal. Quando nós estamos falando, portanto, em contraposição de premissas, uma contraposta à outra, nós estamos falando em dedução. Agora, olha como é que gira. Se nós estamos falando em percepção de fatos, nós não estamos falando em contraposição de premissas. Nós estamos falando na análise de uma única premissa, e é a premissa fática. O movimento é diferente. Se nós temos duas contraposições, duas premissas que contrapostas geram um juízo, um argumento sólido, que por ser sólido é baseado em juízo de certeza, e aqui vai uma advertência, estou falando em juízo de certeza e daqui a pouco vou falar em juízo de probabilidade, sob o ponto de vista lógico, não tem nada a ver com direito processual. Então, se o argumento sólido fulcrado é baseado em juízo de certeza, porque ele deriva de premissas anteriores, por outro lado, quando a gente fala na análise de uma única premissa, a premissa fática, nós não podemos falar em certeza. Por quê? Justamente porque nós não temos contraposições de premissas, não temos como médio e, portanto, não temos como encontrar um argumento sólido. Então, a gente falará em indução e abdução. Traduzindo isso para o ambiente jurídico. Quando eu falo em premissa normativa, que foi a adaptação inventada da premissa maior para o âmbito jurídico, e eu digo inventada porque até hoje não se resolveu o que se chama dilema, o dilema que pretende explicar por que existe uma relação de implicação entre uma premissa normativa e uma premissa fática. Esse dilema ainda não foi resolvido. Se chama dilema de Jorgen e Jorgensen. Por que uma premissa fática, por que uma premissa normativa implica uma fática? Repare, Aristóteles, quando falou todos os homens são mortais e Sócrates é homem, ele estava atuando no mesmo campo, o campo fático. São duas premissas fáticas.
Da onde que uma premissa maior virou uma premissa normativa? Não tem explicação para isso. É esse dilema de Jorgensen. Mas voltando, quando se fala no fato, nós estamos trabalhando uma única premissa e não uma contraposição entre premissas. Portanto, não há como falar em argumento sólido. Portanto, não há como falar em juízo de certeza. Somente há como falar em juízo de probabilidade. Nós estamos, na análise do fato, buscando a maior probabilidade da reconstrução do fato se dar como o fato ocorreu. Sendo certo que nunca, jamais, nós conseguiremos reconstruir 100% o fato a partir da forma como ele ocorreu, ou da forma como ele ocorreu. Nem se voltássemos no tempo. Se nós voltássemos no tempo, você de hoje não seria o você de ontem. E, portanto, você veria outro fato. E raciocinaria outro fato e não aquele fato primário. Então, nem voltando no tempo e nem sendo a mesma pessoa, nós visualizaríamos o mesmo fato. Indução, portanto, para fazer um corte epistemológico, indução e abdução estão correlacionadas com o contexto de descoberta. Por isso que eu comecei lá no Hans Reichenbach. Contexto de descoberta, ou seja, fato. E a dedução está correlacionada ao contexto de justificação, portanto, direito. Quando a gente fala em estudo do contexto de justificação, nós estamos estudando o contexto nós estamos estudando a dedução. E quando nós estamos falando em análise de fato, nós estamos falando em indução e abdução. Portanto, contexto de descoberta. Agora, trazendo isso para um aspecto mais concreto, né? E esquecendo um pouco a dedução, porque nós já vimos que não se aplica na análise fática, mas sim numa contraposição de fatos com direito. Quando nós teremos um pensamento indutivo e quando nós teremos um pensamento abdutivo? Muito bem. Você mesmo já adiantou, meu amigo, que a indução, ela metodologicamente, é a universalização de premissas individuais, certo? Se eu traduzo isso, ou melhor, se eu transponho isso para o ambiente probatório, para o ambiente fático, eu poderei dizer que a junção de diversos encadeamentos fáticos, por indução, gerará uma versão. Então, se eu falo, eu entrei no hotel às 13h40, às 13h42 eu subi, eu chamei o elevador. Às 13h43 o elevador chegou. Às 13h45 eu cheguei no meu andar. Às 13h47 eu ouvi um grito. Às 13h50 eu vi uma pessoa cair ensanguentada no chão. Às 13h51 eu vi uma pessoa saindo correndo com uma faca nas mãos. Cada uma desses pedacinhos, eles são o que se reputam encadeamentos fáticos, que unidos por indução, ou seja, universalizados, serão considerados a minha versão sobre o que aconteceu. Eu só posso fazer isso por indução. E repare, eu terei certeza? Não. E se não tivesse só eu no elevador, se nós dois estivéssemos juntos, cada um de nós veria uma coisa diferente. Então, nem eu posso trazer para mim uma reconstrução baseada em juízo de certeza, lógico, nem você poderá fazê-lo, porque nós dois estaremos trabalhando por indução, ou seja, universalizando os pequenos encadeamentos fáticos que nós vimos e, por indução, concluímos alguma coisa. Olha Isso que interessante. Oi? Muito interessante, professor Tiago. Por exemplo, Platão não precisaria nem do mundo fático, porque no mundo das ideias, ele já, a maiêutica socrática, ele já a diferenciava, né, como um primor de busca de conhecimento e tudo mais. E veio Aristóteles com a sua aleté, com a sua virtude, a necessidade, né, na política ele fala muito aleté, virtude, necessidade de se buscar, né, e em todas as funções do Estado. Aliás, a função de Estado nasce praticamente com ele, depois de Montesquieu e tal, triparte os poderes e tudo mais, mas Aristóteles já
vislumbrava toda essa necessidade, mas dizia: a necessidade maior é essa virtude, né, cognitiva, essa capacidade de se compreender, de também conhecer, né, seus limites e tudo mais. E a minha grande preocupação é na questão da virtude epistêmica dos julgadores. O que significa isso? Na humildade, reconhecer as limitações, na abertura para novos conhecimentos, na diligência que deve fazer, não só no aspecto factual, mas todas as suas dimensões, até chegar, sim, a uma universalidade maior, como até a lógica formal lá de Aristóteles, Aristóteles pede. Então, como traduzir essa responsabilidade para o juiz moderno de hoje, diante da gama de responsabilidade que tem o juiz, né, e da complexidade que significa a sua jurisdição. Mas como levá-lo para a sala de aula, para as escolas da magistratura, para apreender esses conceitos básicos tão necessários para a compreensão do mundo, da alma humana e dos fatos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela está relacionada não apenas com a função jurisdicional, mas também com a própria evolução da pessoa enquanto indivíduo. Veja que interessante. Hoje em dia, nós temos dados e muitas informações e publicações oriundas da neurociência demonstrando que o processo de tomada de decisão, ou seja, o processo decisório, ele é idêntico em nosso cérebro. Quer nós decidamos condenar ou absolver alguém, quer nós decidamos se vamos sair com uma camisa azul, vermelha ou verde. O que muda apenas são os contextos. Eu não vou olhar para a camisa e falar para que eu a condeno, assim como não vou olhar para o acusado e falar que ele determinar que ele coloque uma camisa verde. Os contextos e especificidades mudam, mas o processo em si ele é igual, até em nível neural, em nível neuronal. Estão aí estudos seminais da psicologia comportamental, da psicologia moral, né, e até mesmo da neurociência. Cito aqui, por exemplo, a lei de Hebb, de Donald Hebb, que comprovou que quanto mais vezes nós acionamos um determinado circuito neural, mais nós temos a ativação dos potenciais daqueles neurônios e, portanto, nós mais acreditamos em determinada situação, em determinada versão. Quer dizer, se o processo de tomada de decisão é igual, o juiz precisa, conhecer-se a si próprio, porque ele precisa entender como é o processo dele, individualizado de tomada de decisão, baseado em quê? Baseado em que virtudes, se é que ele vai querer basear em virtudes, ou se ele vai basear em outra metateoria, em algo mais pragmático, para que depois ele possa entender, sob o ponto de vista científico, como ele pode tomar decisões que sejam mais ou menos contrastáveis com o processo de justificação dessas mesmas decisões. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. E esse exemplo vai traduzir o que eu pretendi dizer sob o ponto de vista teórico. Então, uma coisa é o juiz, digamos, olhar para o acusado e perceber que o acusado olhou para baixo e, com isso, o juiz, em um salto causal, compreender que o acusado acabou de confessar o crime. Isso é uma coisa. E outra coisa bem diferente é o juiz analisar o conteúdo da fala, da narrativa do acusado, contrastar esses encadeamentos fáticos que foram traduzidos pelo conteúdo da narrativa do acusado com estudos previamente validados sob o ponto de vista metodológico científico para saber se o que foi narrado tem um nível maior ou menor de credibilidade. Vejam que nas duas o juiz está tomando uma decisão, só que em uma ele está tomando uma decisão sem nenhum tipo de justificação epistêmica. E no outro, ele está tomando uma decisão baseado em uma metodologia que pode ser contrastada
com estudos científicos e materiais, hipóteses cientificamente validadas e que possam ser acessíveis a todos. Então, eu diria o seguinte, em um primeiro momento, é necessário que o juiz entenda, ou o tomador de decisão, de uma maneira geral, o decisor ou decididor, essa palavra existe e é amplamente utilizada para quem está eventualmente ouvindo, ele tome consciência de que o processo de decisão precisa sair do ambiente incontrolável do inconsciente e ter o máximo de variáveis possíveis expostas à luz. E depois, ele precisa justificá-las não sob um ponto de vista subjetivo, individual, ad hoc, ou que não seja passível de contraste por parte do destinatário do processo decisório, mas sim que ele emita um pronunciamento que esteja fundado, baseado em um material teórico que tenha, por sua vez, aí um nível de credibilidade científica consistente, suficiente para que se possa dizer que a decisão dele nada mais faz do que perceber o que, eventualmente, o material científico já vem dizendo em relação a determinado assunto, para que, com isso, se possa tomar uma decisão mais justa e mais adequada. O problema não é bem apenas aperfeiçoar o profissional, mas que o profissional perceba em que exatamente ele deve ser aperfeiçoado e utilize isso depois no seu dia a dia. Agora, trazendo desse apanhado conceitual que o senhor coloca, temos o artigo 927 do Código de Processo Civil, que trata dos precedentes, e vem também aquela preocupação com os distinguishing e hoje também o overruling com relação a esses mesmos precedentes. E a preocupação que se busca é o ônus epistêmico disso tudo. Aquele stare decisis e o perigo que o engessamento também da criatividade, do pensamento maior, do pensamento crítico, né? E o juiz acaba ficando à mercê, apesar da possível segurança jurídica, mas à mercê dos tribunais superiores no que concerne a sua capacidade de criação cognitiva e a sua independência funcional. Como conciliar tudo isso, professor, considerando exatamente esse momento epistemológico e também deontológico no que concerne à ética da magistratura? O senhor é magistrado, nós temos vamos dizer assim, uma regra, né? E como diz Kierkegaard, quando se fala em regra, todo mundo que segue uma regra, ele interpreta. Necessariamente está interpretando essa regra, porque senão ele não se insere no contexto da sua conformação. Então, como conciliar essas questões com um juiz que, ao ingressar na sua atividade judicante, ele necessita de trazer para aquele caso que lhe foi apresentado novos horizontes interpretativos. Como trazer essas possibilidades do distinguishing, melhor dizendo, overruling e todas essas questões que pululam ali no artigo do 927 do Código de Processo Civil. Bem, o primeiro ponto, me parece aí, é que o juiz perceba que ele faz parte de uma engrenagem, né? Ele faz parte de uma engrenagem muito maior do que ele. E essa engrenagem, ela tem um objetivo final, que é conferir uma estabilidade ao sistema. Joseph Haas, recentemente falecido, ele, um dos defensores do chamado positivismo exclusivo ou excludente, ele sustentava, inclusive, que o valor estabilidade é mais importante do que o valor justiça. Porque se o valor justiça fosse o mais importante de todos, nós teríamos discussões infindáveis e que descambariam para o ambiente, exatamente, e descambariam para o ambiente ético e deixariam o jurídico de lado. E isso talvez fique claro em pequenos exemplos, pequenas situações do cotidiano. Uma das primeiras comarcas em que eu atuei, eu tenho aí, esse ano eu tive a satisfação, a felicidade de completar 20 anos de magistratura.
E eu me lembro uma das primeiras comarcas que eu atuei, que era uma comarca pequeníssima. Eu me lembro até, parece que eu visualizo, inclusive, o prefeito andando de carroça na rua, de pé descalço no chão. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no meu gabinete e o prefeito ligou perguntando se eu poderia atendê-lo, quando eu poderia atendê-lo. Falei, olha, mas eu posso atendê-lo já, eu estou aqui, pode vir a hora que o senhor quiser, afinal de contas eu venho todo dia, né? E aí ele, não, quero que seja alguma coisa formal, alguma coisa formal, alguma coisa formal. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí tudo bem, alguma coisa formal eu marquei, um dia, um horário, e ele veio. Quando ele veio com todos os secretários, todos, e além de alguns outros servidores públicos para tomar nota. Era tanta gente que eu tive que atendê-los na minha sala de audiência, nem foi no meu gabinete. E aí na sala de audiência eu perguntei, mas então, pois não, o que que eu posso ajudá-los, né? Aí ele falou, fez uma cara bem séria e me perguntou se ele estava autorizado por mim a colocar um quebra-mola na frente de uma escola, na rua. Eu falei, hã? Mas como assim? Não, porque eu quero saber se eu posso colocar um quebra-mola ali na rua. O senhor conhece a rua tal? Eu falei, conheço, claro. Na verdade, só tinham duas ruas, né? Era uma assim e outra assim. Então, eu falei, conheço sim, é a principal. Então, tem a escola lá, o senhor sabe qual é? Sei qual é assim. Então, estou querendo colocar um quebra-mola ali. Eu falei, eu posso colocar? Aí eu falei, mas olha, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O Poder Judiciário tem outras funções, a gente não pode opinar dessa maneira, né? O senhor foi eleito para tomar esse tipo de decisão e tal. Mas por que o senhor está me perguntando isso? Eu queria identificar o problema. Aí eu entendi qual foi o problema, que era uma falta de coerência decisória. Qual é o problema? Lembre que a comarca era pequeníssima. Comarcas pequeníssimas, sem nada de estrutura ou infraestrutura, geralmente não atraem profissionais que fiquem muito tempo nela. Então, o juiz chega ali e ali, em pouco tempo, ele já está pedindo promoção ou opção para outro lugar. Promotor, idem. E o que estava acontecendo naquela comarca é que estava havendo uma transitoriedade muito grande de juízes e promotores. E quando mudava o juiz e o promotor, alteravam todos os entendimentos. Passou por lá um promotor que entendia que tudo era ato de improbidade administrativa. E aí, então, propôs um monte de ação de improbidade administrativa em face desse prefeito. Só que passavam vários juízes também. E aí alguns condenavam, outros absolviam, por atos muito próximos. Aí ele teve a ideia. Ele falou, bom, antes que eu seja condenado de novo, eu vou lá perguntar. Então, o que estava na essência da pergunta dele? Uma falta de coerência argumentativa. Na coerência argumentativa, o juiz cede o seu entendimento em prol do sistema, porque o sistema é maior do que o juiz. Vou dar um outro dado interessante. Logo após a aprovação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, é que nós tivemos os juros compensatórios, remuneratórios mais caros do país. Aí, essa informação soa um pouco contraditória, né? Porque, veja, tinha sido recentemente aprovado o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um monte de direitos do consumidor, inclusive cláusulas abusivas, enfim, um monte de possibilidade de questionar conteúdos contratuais. E aí, de repente, nós temos os juros mais altos remuneratórios do mercado. Por que isso? Pelo mesmo motivo que o prefeito foi me perguntar se ele podia ou não podia colocar um quebra-mola na frente da escola. Por quê? Pela incoerência argumentativa, pela pulverização decisória. O Código de Defesa do Consumidor trouxe tanto direito, que não havia uma uniformidade decisória, inclusive quanto aos juros que podiam ser aplicados nos contratos tais ou quais. Só que o banco não joga para perder, né? Então, o que ele fazia? Se ele tem a possibilidade de perder no contrato do Tiago, no contrato do Gonçalo, ele vai incluir os juros do contrato do Gonçalo e do contrato do Tiago. Mas ele também tem a possibilidade de perder no contrato do Gonçalo. Então, lá no contrato do Paulo, ele vai incluir os juros do contrato do Tiago e os juros do contrato do Gonçalo. E aí, os juros vão ficando mais caros e mais caros e mais caros e mais caros.
Então, paradoxalmente, embora nós tivéssemos um estatuto normativo com muitos direitos, nós tivemos um efeito reverso, completamente reverso, justamente por causa da incoerência decisório argumentativo. Quando eu ouço por aí que os precedentes violam a independência do juiz, isso chega a me causar um arrepio, porque, não viola independência alguma. Ele apenas garante a coerência argumentativa do sistema, para que efeitos como esse, de aumento de juros, ou de prefeitos perguntando se podem colocar quebra-molas em determinadas ruas, não ocorram. E se o juiz perceber que existe o que se chama na teoria da argumentação jurídica de sinal específico de divergência, ou um traço específico de divergência em determinada situação, o juiz nada mais vai fazer do que sinalizar esse sinal específico e decidir em sentido contrário, dizendo que o precedente não se aplica naquele caso. Quer dizer, Sim, é como dizia do Orker, né? A estruturação do sistema como um todo, não a particularidade dele. Exatamente. Então, quer dizer, por um lado, o precedente garante uma integridade ao sistema, já que a gente citou do Orker, garante uma integridade ao sistema, né, por meio da coerência argumentativa, e não engessa o juiz de entender que aquele caso tem um sinal específico de divergência que demande uma solução distinta. Ele apenas exige que o juiz passe a ter o que se chama carga argumentativa de dizer por que, naquele caso, há um sinal específico que demande uma solução distinta. Imaginemos, por exemplo, um tributo questionado quanto à sua constitucionalidade. O juiz julga procedente em vários, entendendo que é inconstitucional. De repente, em ele julga improcedente. Ora, por que em 10 ele julgou procedente e em 1 ele julgou improcedente? Ele atrai para ele a carga argumentativa de dizer por que naquele caso houve um sinal específico de divergência. Por exemplo, ele pode dizer, bem, mas não ocorreu o fato gerador. Então, como é que eu vou repetir esse indébito? Não ocorreu o fato gerador? Não dá para ser procedente. Então, tudo bem, ótimo. Ele atraiu para si a carga argumentativa e ele se desincumbiu dessa carga argumentativa. Quem ganha com isso? O sistema. Porque o sistema passa a ser coerente e quando houver alguma discrepância, um sinal característico, um sinal específico de discrepância, o juiz vai sinalizar por que ele está decidindo num sentido diferente. Então, o sistema de precedentes é um sistema muito bem montado, né? Ele garante realmente integridade. Verdade, professor Tiago. Precisamos fazer, a conversa está muito boa, o diálogo é excelente, mas precisamos de um intervalo e voltamos já. Olá, você cidadão de Cuiabá e região que precisa solucionar algum conflito como empresas em situação de crise, recuperações judiciais, negociar dívidas, revisão contratual, conciliações e mediações bilaterais ou coletivas. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC do Fórum da Comarca de Cuiabá, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo, dentro do Fórum de Cuiabá, Corredor A, ao lado da Primeira Vara Cível. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp 65993445584, pelo e-mail sejusc.virtualempresarial@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone 65 33 648 6123. O SEJUSC é o caminho para a paz social. Você pode resolver o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. Futebol é paixão, mas toda paixão tem limite. Invadir o campo é crime e também prejudica o seu time do coração. A pena pode chegar a 2 anos de prisão e multa. Torça com responsabilidade. Respeite o esporte. Respeite a lei.
Voltamos com o nosso diálogo com o professor Tiago, que fala conosco sobre magistratura, deontologia, questão ética, né, e toda a teoria, não só da argumentação, como da decisão judicial. E nós estávamos ali, no final, falando da necessidade da integridade de todo o sistema, trazendo, inclusive, da lição de Dworkin, para que tenhamos, inclusive, a segurança jurídica necessária para avançarmos. É a partir daí que conseguimos construir, estruturar todo o nosso sistema jurídico, né, dentro dessa segurança maior e avançar para, talvez, até uma outra etapa, uma etapa mais progressista no sentido da sua dinâmica, da sua transformação. Mas aqui, professor Tiago, o senhor, no teorema de Bayes, né, as balizas bayesianas, o senhor fala muito delas, a questão da probabilidade, deu de perceber nos seus livros, nos seus textos, e o senhor faz uma estrutura de plausibilidade, hipóteses alternativas, né? E hoje até com a física quântica mais ligada mesmo a essa questão de probabilidade do que a própria previsibilidade, né? E considerando a inteligência artificial e o sistema teórico e também prático de que se insere todo o conteúdo da magistratura nacional. Agora, essa questão, essa etapa, essa quadra que nós estamos, ela dá um lugar à convicção motivada tradicional. Onde está ou estaria o ganho com isso e o risco também dessa transformação? Olha, eu acredito que só teríamos ganhos aí. Por quê? Nós teríamos uma justiça mais racionalizada, sob um ponto de vista de coerência, assim como também, sob o ponto de vista de análise fática, teríamos uma justiça mais científica, ou seja, mais baseada em aspectos já testados sob o ponto de vista científico, e que muitas vezes são contraintuitivos, né? Então, há estudos, veja que interessante, trazendo para o campo do fato, que é o ponto em que eu tenho me dedicado um pouquinho mais. Há estudos muito interessantes demonstrando que muitas mulheres, lamentavelmente vítimas de estupro, não conseguiam se lembrar da cor, da tonalidade de pele do seu agressor. Isso se dá, segundo esses estudos, por diversas variáveis. Quando há uma utilização de uma arma, por exemplo, opera-se um efeito chamado efeito arma, weapon effect, em que a realidade adjacente ou periférica ela é subtraída e a realidade encadeada central, o encadeamento central, ele também é subtraído. Para utilizar a expressão técnica, ele é colonizado pela arma. Ou seja, a pessoa foca na arma e não consegue se recordar dos demais aspectos, sejam eles periféricos, sejam eles centrais. Além disso, nós temos outros efeitos que incidem aí. Por exemplo, o racial bias, ou seja, a dificuldade das pessoas verificarem ou constatarem detalhes salientes da face de pessoas de tonalidade de pele diferentes. Então, por exemplo, negros com dificuldade de reconhecer detalhes do rosto de caucasianos brancos e vice-versa. Os 2 dos asiáticos, os 3 dos indígenas e por aí vai. E também efeitos mais mnemônicos, como, por exemplo, o efeito de bloqueio de memória decorrente de um trauma. Agora, muito bem, se o juiz não conhece o efeito mnemônico do bloqueio de memória, se ele tão pouco conhece o efeito do racial bias, e se ele não tem a menor ideia do weapon effect, ele formulará as seguintes perguntas para essa vítima de estupro, alegadamente vítima de estupro. Você pode me contar o que aconteceu? Então, é que eu não me lembro. Você se lembra do agressor? Não me lembro. Você se lembra como ele estava vestido? Não me lembro. Você se lembra do rosto dele? Então, não me lembro. Você se lembra pelo menos da tonalidade da cor da pele dele? Não, não me lembro. E o que o juiz vai achar? Que o que ela está dizendo, então, o que ela está alegando que ocorreu, não ocorreu. Ou se ocorreu, não ocorreu da forma como ela diz que ocorreu. Ela é a vítima, tá? Eu digo ela porque os estudos foram feitos com mulheres, mas poderiam ser homens também.
porque o efeito incide nos dois, ocorre nos dois. O juiz vai achar que nada se deu, ou não se deu da forma como a vítima diz que ocorreu. Quando, na verdade, o fato de não lembrar é o marcador mnemônico esperado. Ou seja, é o que eleva o grau de credibilidade do relato. Um dos pontos que eleva o grau de credibilidade do relato. Por quê? Porque eu peguei este encadeamento fático, olha a indução aí, peguei este encadeamento fático, contrastei esse encadeamento fático com um estudo, uma hipótese cientificamente validada, e encontrei aí um grau de corroboração consistente, para poder fazer isso com outros encadeamentos fáticos e chegar à conclusão de se a versão inteira ela é uma versão com baixo ou alto grau de corroboração. Então, a transformação de uma justiça intuitiva, subjetivista, muito particularizada, que aplique um direito particularizado e não tenha qualquer preocupação com coerência argumentativa ou com metodologias científicas de valoração da prova, transformar isso numa justiça mais técnico-científica ou que observe parâmetros de coerência argumentativa, me parece que fará com que o sistema ele se engrandeça como um todo. Nós eliminaremos, ou pelo menos diminuiremos muito, as possibilidades de falsos positivos ou falsos negativos no ambiente da valoração do fato, assim como tornaremos a aplicação das normas jurídicas mais coerentes e argumentativamente consistentes. Então, me parece que só há efeitos positivos nisso. Agora, a questão é convencer. A questão é convencer o juiz, o decisor, de que realmente ele deve fazer essa transição. Porque, de fato, como eu mencionei no início, o processo de tomada de decisão é igual, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito extrajurídico, sob o ponto de vista neural. Então, o juiz acha que sabe, da maneira como ele está tomando a decisão é a forma mais correta. E aí surgirão coisas como, olha, aquela testemunha está falando mentira. Por quê? Porque ela olhou para a esquerda superior. Ou aquele acusado confessou. Por quê? Porque olhou para baixo. Ou, tá vendo aí? Aquela pessoa falou mentira. Por quê? Porque ela mexeu no nariz. Coisas que não têm a menor comprovação e não tem o menor contraste científico com a matéria que deve ser utilizada, o aporte técnico que deve ser utilizado para a resolução de determinado problema. O Gadamer, esse grande pensador, ele fala da fusão de horizontes, né? Para que reconcilie essas percepções, essas visões que existem de cada fato. Quer dizer, essas percepções, cada um tem a sua, o fato é aquele que aconteceu, como muito bem o senhor coloca, o fato aconteceu, e cada um tem sua percepção com relação a ele. Até a questão da visão de túnel, até a questão da obstaculização de enxergar a alteridade por razões inclusive, éticas, étnicas e assim sucessivamente. Gadamer, ao falar em fusão de horizontes, ele está ainda no mundo da abstração, mas trazendo para o judiciário, especialmente o brasileiro, que se exige a todo momento do juiz uma hiperprodutividade, né? E como conciliar isso? Como que o juiz tende a esperar por essa, vamos dizer assim, essa união, né, de percepções, cada um cede um pouco, tal, para que ele chegue num momento dialético, silogismo, né, também, chegue a uma síntese, uma interpretação mais coerente que seja proporcional, suficiente e provável, ou seja, há uma probabilidade eficaz para que ele atinja seus objetivos de fazer justiça. Essa não justiça formal, tão somente, mas aquela justiça que realmente foi com mais profundidade, no caso concreto, dos acontecimentos, para que ele entregue uma maior perfeição e eficácia à prestação judicial. Diante desse quadro, professor, o que o senhor aconselha? Nós estamos sendo ouvidos neste momento, em grande parte, por magistrados, promotores, defensores públicos, procuradores do Estado, advogados. Quer dizer, do sistema de justiça, são operadores do sistema de justiça, né? Como
tergiversar, e talvez a expressão não seja tão coerente e correta, mas como avançar, tendo em vista, avançar nesse propósito que eu digo, tendo em vista essa realidade da hiperprodutividade, que acaba alcançando a todos, não só os magistrados e magistradas, mas também os demais operadores de direito. Esse é um problema interessante, porque ele, na verdade, é um dilema, né? E dilema, nós sabemos, eles ocorrem quando todos têm razão. Então, de um lado, tem razão os órgãos censórios, o CNJ, as corregedorias, ao cobrar que o juiz, de fato, tenha uma produtividade, faça frente aos milhões de casos que são submetidos ao Poder Judiciário Nacional, né? Até em função da macro litigiosidade do brasileiro, né? Eu atuo em turma recursal. E não há muito tempo, agora eu mudei de turma, fui para uma competência residual que não lida mais com fazenda pública, mas quando eu estava até bem pouco tempo numa competência que lidava com fazenda pública, eu me lembro de um caso em que nós julgávamos ali a ilegalidade de um lacre em um medidor de água. Lacre esse que custava R$1. E foram inúmeras as ações, centenas de ações, pedindo a repetição desse R$1, que você dava em dobro, ou seja, R$2. Então, quer dizer, enquanto nós tivermos esse tipo de litígio pulverizado dessa maneira, num montante que não é sequer razoável, né, nós teremos que ter mecanismos, instrumentos que possam fazer frente a essa quantidade enorme de litígios que são levados ao judiciário. Daí porque eu digo, retornando então, que os órgãos censórios têm, em parte, razão ao cobrar produtividade e cobrar determinado prazo para que a decisão possa ser proferida e o litígio ceifado. O problema, e aí vem a parte do dilema, todos têm razão, o problema é que o outro lado também tem razão. Muitas vezes, nós não temos que decidir o processo. Nós temos que decidir ou resolver o litígio que está dentro do processo. Há processos que foram feitos para durar, embora isso seja difícil de aceitar. Imagine uma medida de proteção em favor de um bebê. Bebê esse que passa a ter que ser acompanhado pela unidade jurisdicional da infância até a primeira infância, e depois até a segunda infância, e depois até a adolescência, e depois até o início da fase adulta. Nós teremos um processo que, no mínimo, terá tramitado 15, 16 anos. E esse processo terá que ter sido arquivado? Não é para arquivar, não é para extinguir. Se extinguir, vai gerar mais dano do que ponto positivo. Pensemos, por outro lado, em um processo, em um litígio que demande uma decisão estruturante, uma decisão que toque com a construção e a conformação do próprio sistema. No caso Matanza-Riachuelo, lá na Argentina, esse é um caso que ficou muito famoso, em que a Corte Suprema de Justiça da Nação resolveu que o processo não passaria pela fase probatória. Como? Na fase probatória, a Corte resolveu resolver a questão e não o processo, para eliminar o problema, ou seja, tentar despoluir o rio Matanza, Riachuelo. Infelizmente não deu certo. Hoje em dia, o processo, eu soube até recentemente que voltou a ser poluído. Infelizmente, a fiscalização que se propôs a ser feita não deu certo, mas a ideia era muito boa e ela deu certo por vários anos, com a Corte fazendo reuniões semestrais e análises semestrais. Um pouquinho mais atrás, né? Caso Brown versus Board of Education, Suprema Corte estadunidense, talvez uma das primeiras decisões estruturantes, que se propôs, no caso Brown 1, Brown 2, Brown 3, a eliminar a segregação racial das escolas. Isso não se faz da noite para o dia, demanda uma organização, um planejamento.
Então, imaginemos uma situação mais ou menos como essa, em que se demande uma organização, um planejamento, aqui em um processo, em uma ação civil pública, digamos, discutida no judiciário brasileiro. O menos aconselhável é que esse processo tenha uma sentença. O menos aconselhável. O mais aconselhável é que ele sequer passe da fase instrutória. Por quê? Porque a ideia realmente de resolver o problema e não o processo passará, talvez, por uma tramitação de diversos anos, com diversas audiências públicas, com diversas reuniões, com diversas fases da resolução do problema. E aí, como é que você vai explicar isso? Que há um processo ativo 9, 10, 11, 12 anos, mas ainda assim o desfecho está sendo positivo. E quando a sentença for proferida, ela já nem mais será necessária, porque o problema estará resolvido. Quer dizer, então tem razão também aqueles que sustentam que, eventualmente, não há que se cobrar em termos de quantidade, mas sim em termos de qualidade, analisando cada conflito de per si. Por isso eu disse ser um caso dilemático. Ambos têm razão. Se por um lado a justiça não pode parar, porque afinal de contas se discute o valor de R$1 de um lacre, de um medidor de água, por outro lado, nós temos casos em que a resolução, a sentença de determinada situação não é aconselhável, é até prejudicial à resolução do problema. Então, é um caso dilemático. Depende muito da visão que os órgãos censórios têm em relação a determinadas situações, né? Ótimo, mais um intervalo, mas já retornaremos com nosso Magistratura e Sociedade. Se sentir segura em qualquer lugar não é privilégio. É um direito da mulher. Violência com uso de força, toque sem consentimento, abordagens insistentes ou constrangedoras são crimes. Por isso, quando uma mulher diz que não quer, nada pode acontecer. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. É rápido, seguro e pode salvar vidas. 190 ou 180. Lei não é não. Respeito não é opção. É obrigação. Você está enfrentando problemas de saúde que precisam de solução rápida? O Sejusc da Saúde Pública pode te ajudar. Conflitos como autorização de cirurgias, tratamentos médicos negados, acesso a exames e medicamentos, internações hospitalares podem ser resolvidos de forma consensual. A equipe especializada do Sejusc realiza mediação e negociação, garantindo que todos saiam com uma solução justa e acordada. Entre em contato ou faça uma visita. Telefones 65 3688 8448 ou 65 3688 8413 ou pelo celular 65 99357 2859, e-mail sejusc.saudepublica@tjmt.jus.br. Fórum Desembargador Cesarino Delfino César, Avenida Chapéu do Sol, Guarita 2, Várzea Grande. Com diálogo, todos saem ganhando. Olá, mas esse retorno tão esperado para esse diálogo, professor Tiago, está sendo muito produtivo. E, professor, diante dessa sua fala final, nós sabemos em filosofia, o senhor é doutor em filosofia, que estabelecemos um ditado no sentido de sua excelência à realidade. Isso vem, né, desde que, com o conceito, a própria teoria de David Hume, quando ele afirma que o que vem do o é em si, ele não pode ser transformado em deve ser. Ele é, em essência, né? E, tendo em vista esse fato, qual que seria o antídoto ou o paradigma necessário para não termos algo que se tornou uma autoridade prática, pragmática, deslanchando ou caindo para a autoridade normativa? E explico. A sentença, por exemplo, ela tem os dois atributos, prático e normativo. Acaba atingindo os dois atributos. Mas como que
essa autoridade prática e essa conformação prática, que talvez não seja a ideal, a correta, a justa, a que seja de uma percepção mais execuível, qual que seria a tentação para que, num intervalo de lucidez, o sentenciante, o magistrado, ele pensa, reflete, ele reflita e fala o seguinte: não, vamos deixar isso momentaneamente em stand-by até que eu conclua de forma que se tenha uma autoridade, e aí o pleonasmo é necessário, uma autoridade mais que verdadeira, né, com relação a esses fatos, a essa percepção. Será que a minha percepção é a correta? Então, para se fazer isso, né, seria um choque de humildade? O que o senhor aconselharia? Seria tão bom se no ambiente jurisdicional a gente tivesse um recurso da filosofia que se chama suspensão de juízo, né? Sim. A suspensão de juízo, para quem está ouvindo e eventualmente não é familiarizado com o termo, significa que é uma pausa, é um momento em que não se decide. Na verdade, se espera, decanta, reanalisa, analisa uma terceira vez, exatamente, muda, volta, vai, e quando isso termina, não sei, pode nem terminar, pode passar para o pesquisador seguinte, para o século seguinte, para a geração seguinte. Esse é um recurso muito bonito que a filosofia tem e que o direito não pode se dar ao luxo de ter, né? Porque nós temos o domínio da técnica de resolução de questões, de problemas, e mais, o direito é a única técnica, e única mesmo, nem a religião consegue fazer isso, que pode atuar por subrogação. Ou seja, há um determinado momento, se a pessoa não quer fazer determinada coisa, que o direito fala: agora pouco importa para mim o que você quer ou deixa de querer. Eu vou fazer o que eu acho certo, o sistema. E a sua vontade não importa mais. Essa decisão por subrogação, sequer outras técnicas de persuasão, convencimento, ideológicas, elas têm. Só o direito mesmo tem, e mais ninguém. O domínio da força. O domínio da força por meio da normatividade. Só o direito tem. Isso nos traz alguns ônus, né? Alguns ônus, o principal deles é que nós temos que resolver as questões, não há como não resolver as questões. E para resolver as questões, e aí é o ponto que eu quero chegar, é necessário que o decisor, o decididor, ele esteja capacitado para isso. A teoria da argumentação jurídica, ela trabalha com dois conceitos muito interessantes justo nesse campo. O primeiro é o de honestidade argumentativa. O juiz precisa veicular na sua decisão o que efetivamente ele está pensando. Honestidade intelectual, né? Exatamente. Ele não pode se esconder por trás de argumentos. Por exemplo, ele não pode dizer que ele não gostou de alguém e dizer que o pedido daquela pessoa não tem razoabilidade. Ele está se escondendo atrás de um argumento. Ele está produzindo um argumento antimemático, né, sob o ponto de vista da lógica aristotélica. Ele está produzindo um vício lógico. Mas é uma das coisas que mais acontece por aí. Por isso os pós-positivistas são tão criticados, né? Porque os princípios podem gerar muito facilmente arbítrio por conta disso. Essa é a honestidade argumentativa. E a outra é a legitimidade argumentativa. Uma vez que o juiz não é votado, e espero que nem seja, né? Aliás, exatamente hoje que nós estamos gravando, é o primeiro dia da morte do Poder Judiciário mexicano. Ontem, os juízes de carreira, até 31 de agosto, os juízes de carreira tiveram que se afastar dos cargos deles, e eu conheço diversos, para que hoje assumam os juízes eleitos, em todo o território. O que quer dizer que nós temos hoje profissionais judicando que só estão ali por algum tipo de indicação e não tem qualquer tipo de capacidade para estar ali. Então, hoje se celebra o primeiro dia da morte do Poder Judiciário mexicano. Então, já que aqui nós não somos autoridades eleitas, ainda bem, o juiz precisa se legitimar pelos seus argumentos. E aí é o ponto que eu quero chegar.
para se legitimar pelos seus argumentos, ele precisa emitir argumentos que sejam passíveis de contraste, que possam ser questionados, não quanto à opinião propriamente dita do juiz, mas sim quanto ao argumento em si. Ou seja, tem que estar claro na decisão, qual tipo de fundamentação o juiz utilizou. Qual foi a metafundamentação que o juiz utilizou? Ele utilizou uma metafundamentação silogística? Ele utilizou uma metafundamentação consequencialista? Ele utilizou uma metafundamentação coerencial? Ele utilizou uma metafundamentação baseada em epistemologia das virtudes, por exemplo? Qual foi a natureza do pensamento do juiz para que eu possa combater, eu, jurisdicionado, que perdi a causa, não só o resultado final e não só a fundamentação, mas a metafundamentação também, para que com isso todos os aspectos da decisão sejam questionados e o sistema se estabilize. Vou citar um caso concreto para quem não eventualmente conseguiu visualizar o que eu disse do ponto de vista teórico, agora perceber na prática. Há muitos anos atrás, uma loja de departamentos bem grande, lá no Rio de Janeiro, resolveu vender um televisor de 50 polegadas, que à época custavam R$10.000. E aí eles publicaram, eram vários televisores, eles fizeram várias publicações em jornal, classificados, né? Só que na hora da publicação saiu errado o pontinho, a bolinha. Ao invés de R$10.000, saíram R$1.000. Então, veja bem, no dia seguinte, era uma fila imensa na loja, esperando que a loja abrisse para comprar por R$1.000. Aliás, o caso ele tem um dado curiosíssimo, né? Porque não era uma fila, eram duas filas. Porque havia uma fila nessa loja e havia uma fila do outro lado da rua na concorrência, porque a concorrência cobria qualquer oferta, entendeu? Então, o cidadão ele não estava querendo pagar nem os R$1.000, estava querendo pagar R$ 999,99, mas não os R$1.000. Esse é um fato verídico. E aí, então, o que aconteceu? Aquela loja dos R$1.000, não sei a concorrência, mas a loja dos R$1.000 não vendeu. Disse que foi um erro nos classificados e não vendeu. O que gerou o óbvio que geraria, uma pulverização de ações judiciais. Muitas das ações tiveram resultados distintos, alguns entendendo que devia ser vendido por R$1.000 e outros entendendo que não deveria ser vendido por R$1.000 porque estava claro e evidente o equívoco na publicação. Mas o fato é que tanto uma quanto outra se basearam principalmente no princípio da boa-fé, que para alguns é princípio, para outros é cláusula geral, para outros é conceito jurídico indeterminado, não vou entrar nesse mérito. Na boa-fé, então. Só que qual é a especificidade desse caso? Veja só, legitimidade argumentativa. Se o juiz só mencionasse a boa-fé e decidisse, ele estaria proferindo uma decisão que estaria fundamentada, mas não estaria justificada epistemicamente, porque ele não diria o que ele compreende por boa-fé e como a boa-fé pode ou não ser aplicada ali. Então, imaginemos 5 unidades jurisdicionais. Não, vamos colocar 3 para facilitar. Esse aqui disse o que é boa-fé, julgou procedente. Esse aqui disse o que é boa-fé e julgou improcedente. Esse aqui sequer disse o que é boa-fé. Esses dois, A e B, estão justificados do seu ponto de vista epistêmico. Esse terceiro, não. O que acontece? Há recurso dos 3. Quando chega na instância de revisão, o tribunal diz, olha, esse aqui se afasta, não está dizendo o que é boa-fé. E desses 2, eu opto por essa via de boa-fé. Aí, digamos que existe um recurso, vá para o STJ, e o STJ diga, bom, está certa essa compreensão de boa-fé, que é óbvio que o consumidor não pode também se valer da sua própria torpeza, entendendo que uma coisa está errada. Não estou dizendo que tenha sido essa decisão, não, mas hipoteticamente. Bom, o que vai acontecer? Isso vai nortear a decisão dos próximos casos em que ocorreu uma situação similar. E isso estabiliza o sistema. Então, somente a legitimidade argumentativa, quando ela é articulada, ela consegue estabilizar o sistema. Só que para a legitimidade argumentativa ser articulada de uma maneira correta, o juiz precisa entender como ela funciona e proferir uma decisão baseada na honestidade argumentativa. Tem Isso que ter se dá...
uma boa intuição, né? Intuir coisas com profundidade. Exatamente. E o curioso é que isso se dá não somente no campo jurídico, mas também no campo de avaliação de fatos, da mesma maneira. O juiz precisa entender como ele está avaliando aquele fato, quais foram as variáveis que impactam ou deixam de impactar na percepção daquele fato, para que então ele possa tomar uma decisão quanto ao aspecto da reconstrução mais adequada daquele fato. Muito se fala, e hoje em dia nós temos aí diversas escolas epistemológicas disputando espaço, né, no ambiente jurídico, a escola de Gênova, a escola de Girona, que o juiz deve fazer uma análise baseada em estándares probatórios. Essas escolas estão muito bem, muito bom, bacana, só que todas elas, a mim, me parece, que padecem do seguinte vício, né? Primeiro, se você imagina que o juiz deve fazer uma análise baseada em estándares probatórios, você está presumindo alguma teoria da verdade. E para presumir uma teoria da verdade, seja ela qual for, você está presumindo a existência da verdade. E muita gente já morreu por causa dessa verdade aí. Então, talvez não, não é? Talvez não seja. Professor, infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado e finalizamos a 30ª edição do programa Magistratura e Sociedade. Desta vez temos como entrevistado o professor Dr. Tiago Galeano, que conversou conosco sobre magistratura e deontologia, sobre ética também, e sobre vários assuntos de interesse do sistema de justiça. Obrigado, professor, por participar do Magistratura e Sociedade. Foi um momento muito rico, intelectualmente, em todos os sentidos também, praticamente, pragmaticamente, e aproveita o momento para fazer as suas considerações finais. Fica à vontade. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Nossa, como passou rápido, né? Passou rápido. Pois é, passou muito rápido. E foi uma satisfação, uma honra, uma felicidade ter sido convidado e poder conversar um pouquinho sobre esse tema da tomada de decisão, que é a minha paixão. Eu gosto muito disso e consigo visualizar que a gente pode melhorar muito o nosso sistema se nós partirmos aí por uma decisão mais consciente, mais informada e mais consolidada sob o ponto de vista teórico. Então, se essas falas contribuíram um pouquinho, ao menos, que seja para que o nosso sistema se aperfeiçoe, eu creio que nós teremos alcançado muito bem o nosso objetivo. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazê-lo. Com certeza. E aí tudo que é com profundidade, com seriedade, com boa intenção, chama atenção, apreende realmente em um tempo, né? Voa. Mas teremos outras oportunidades com o professor Tiago aqui, se Deus quiser. O programa Magistratura e Sociedade é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, sob a diretoria do desembargador Márcio Vidal, da desembargadora Andrizei, em parceria também com a Coordenadoria de Comunicação do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo por objetivo inserir magistrados, magistradas, operadores de direito, de uma forma geral, das ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha, a todos vocês que estão aí nos bastidores deste programa, são pessoas muito ricas e com muita competência, que sempre está nos atendendo, ou estão nos atendendo, com maestria e com excelência. Muito obrigado. Acesse, lembro a vocês, nossas outras edições do canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube, no Instagram da Smages, @Smages Mato Grosso, @SmagesMT, e no Instagram deste apresentador, que é o Bedelho Filosófico, lá no Instagram, como no Facebook também, com mais de 58 mil seguidores, e também no Pode Bedelhar do YouTube, um canal moderno, cheio de interesse. Ali está também parte de todas essas entrevistas, seus recortes, cortes de interesse de todos. Agradecemos e até o próximo programa. Que assim seja.